Olá amigos, olá amigas, como estão, como vão? Sejam muito bem-vindos à programação da nossa TV Grão-Pará, que é a nossa TV Gazeta de Belém. É dessa forma que eu quero convidá-los para que a gente possa dar início a mais uma semana juntos. Hoje é segunda-feira, esse compromisso que a gente tem sempre às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Eu sou o Ricardo Kizan Lourenço, compromisso chamado Gazeta do Povo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo respeito. Por isso, tomo a liberdade de convidá-los para que a gente possa passar alguns momentos juntos a partir de agora, porque trarei informações, participações relevantes e importantes. Hoje a participação do jornalista, do cronista esportivo, âncora da TV Gazeta de Belém, Edson Matoso, e também os principais lances do Campeonato Brasileiro da Série C entre Clube do Remo e Tombense e Paysandu e São José. E uma matéria que mostra que o percentual de famílias endividadas subiu pelo 7º mês seguido. Portanto, vocês acompanham essas e outras notícias logo depois da nossa rápida chamada da programação da TV Gazeta. Eu prometo que é rapidinho, até porque o nosso convite está mais do que feito. Não sai daí, é rapidinho. Até já! Carol, qual o segredo do Você Bonita? Segredo? Não tem segredo não. Aqui a gente conta tudo o que você precisa saber para melhorar a sua qualidade de vida. Tem receita saudável, treinos incríveis e, claro, truques de beleza imperdíveis. Você Bonita, de segunda a sexta, meio-dia. Reapresentação, 10h30 da noite. Coloque ao ar a primeira matéria desta segunda-feira do mês de agosto, minha produção. E mostra essa pesquisa divulgada da sociedade brasileira, da nossa sociedade paraense, que faz parte, óbvio, claro, que apontou um percentual de crescimento de famílias endividadas pelo 7º mês consecutivo. Confira. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice alcançou 64,1% em julho. Em junho, era de 64%. E se comparado a um ano, o percentual de famílias com dívidas subiu 4,5%. Também subiu o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 23,6% em junho para 23,9% em julho. Há um ano, o indicador estava em 23,7%. Já a parcela das famílias que se declararam muito endividadas aumentou de 13% em junho para 13,3% em julho, alta também se comparado a um ano. Entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi de 64 dias em julho. Há um ano, o atraso era de 62,9 dias. Já o tempo médio de comprometimento com dívidas foi de 7 meses. Tá aí a matéria e eu fico muito feliz de recebê-lo depois de 15 dias longe aqui do... Ele já ficou agoniado. Calma, 15 dias distante da gente. Eu vou te dar dinheiro para te contar. Aí para mim foram 10, foram 15. Aí a produção disse, Kizan, você pode fazer uma gentileza? Eu disse 2. Fique calado hoje, vamos ouvir, que provavelmente ele veio com muitas informações, muitas vivências durante esses 10 dias, então. Mas aí não adianta. Boa noite, Matoso. Boa noite, um abraço. Abraço. Aí, meus cumprimentos a todos. Aí não adianta, agora aí em 10 minutos, 15, 20 minutos, dizer tudo, não tem como, pô. É mesmo que nada, pô. Se a gente passa, às vezes eu converso com pessoas minhas chegadas, né? Esse é o nosso preâmbulo, tá? Esse é o Gazeta do Povo. Matoso, tu vais falar aquilo de novo. Eu disse, de novo, já foi resolvido? Mas é bom, né? Água mole e pedra dura, tanto bate, quem sabe um dia... Isso é um velho ditado, quando eu era menino, não via no rádio. Mas muita coisa. Era uma locutora chamada Yara Brasil, né? A gente tinha a Rádio Clube do Pará e a Rádio Marajoara. A Rádio Marajoara terminava o esporte, que era com Luiz Brandão, Ivan Amaral começando, saudoso Abílio Coceiro e tal. Aí no final do programa... O que anos depois passou a ser o Alô Interior, Almir também Silva. Do saudoso Almir Silva, era a Yara Brasil que fazia as mensagens para o interior. Okay. Eu não conhecia a Yara Brasil. Mas o Almir Silva você conheceu. Conheci. E ela tinha esse jargão, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Matoso,
não tem outro caminho. Você me desculpa, a gente tem que bater muito na tecla. Até porque o que tentaram, o que ensinaram para a nossa sociedade e, de repente, só propagando várias vezes para, de repente, se ter a realidade ou a clareza que muitas das coisas que foram prometidas, colocadas em práticas, algumas viraram lei, não são de interesse da sociedade. Por isso que, vamos lá, a gente está recorrendo à década de quê? 60, 70? Falando aí, 60. Pronto. Era menino ainda. E hoje vale melhor do que nada essa frase. Água mole e pedra dura, tanto bate, quem sabe de repente um dia fure. Então eu não vou me cansar de ouvir você se tornar repetitivo em defesa, não de grupos políticos, partidários, ideológicos ou religiosos. Se tu me disser, estou falando repetitivo, alguém disser que eu sou repetitivo, se alguém me disser assim, Matoso, para de repetir, os corruptos que roubaram o Brasil estão presos e estão devolvendo, eu paro de falar, pô. Eu acho que eu saio até do ar, né? Tá entendendo? Mas não, ainda há pessoas que eu quero bem. Eu tenho uma orientação na minha casa, quando eu digo, olha... Vocês vão tudo entender, vai ser importante entender esse preâmbulo, onde a gente vai chegar na matéria que tem tudo a ver com a sociedade, o aumento do número das pessoas endividadas. Então isso quer dizer... endividado por quê, pô? Pois é. Porque disseram que pode fazer dívida. É isso mesmo. Só não disseram como as pessoas iam pagar. Mas pra quê, Matoso? Deixa cada um de vocês se virarem. Até porque a gente fica submisso a essas pessoas. Essa é a estratégia. Né? A estratégia é essa, a estratégia está tão clara que só não enxerga quem não quer ver, e com todo respeito aos deficientes visuais, que muitos conseguem enxergar sem ter a opção da visão. Né? Então, com nosso respeito. Agora, tem muita gente que se diz perfeita, pode enxergar e não quer. Está vendo aí como é que está se esfaqueando, como se está hackeando, quais são os interesses de alguns poderes constituídos nesse país, alguns que usam aparelhamento todinho desses poderes para benefícios próprios. Benefícios próprios, Edson. Eu prometi que ia ouvir, desculpa. Isso que eu ia dizer, pô, imagine se vocês fossem falar, hein, mano. Ricardo, repara bem, é ruim porque a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, vamos procurar. Mas o fio da meada foi aí que começou a Lava Jato. Pegaram roubaram o meu queijo. Quem foi? Foi o gato ou foi o rato? Aí quando foram ver, não era só o gato, não era só o rato. Tinha o rato, o gato, o cachorro. Eita. De quem? O do vizinho, o do lado, o outro, o alugado da raça tal, o misturado. Aí deu no que deu a Lava Jato. Mas é impressionante, por isso que eu estava dizendo, deixa eu voltar aqui de novo. Volte. Quando eu disse que eu tenho uma recomendação na minha casa, inclusive quando eu encontro com familiares que eu quero muito bem, mas eu não consigo entender como é que eles defendem um quadrilheiro. Eu não consigo entender. E o pior, pessoas, eu não vou falar de ninguém do mundo. Vou falar de pessoas que estão ligadas a mim de alguma forma. Estudaram. E aí é que eu fico estudado para quê? Para defender um grande... Eu não estou te falando do lado, porque meus pais já diziam, quem rouba um tostão, rouba um milhão. Mas normalmente esses que defendem, os que roubaram e continuam roubando milhões, eles querem matar o que roubou um tostão. É um negócio meio contraditório, pô. É um negócio, quer dizer, o ladrãozinho que aparece dia e noite nas páginas policiais, os programas, enfim, esse aí é um absurdo, ele tem que ser liquidado. Morreu só isso? Só 50 e pouco era para ter morrido 100, não é isso? Mas o ladrãozão ele apoia. Isso. Que esse ladrãozão foi o que fez esse ladrãozinho chegar lá. Mas como, Matoso? Porque a minha mãe dizia... Como toda família nortista, nordestina, a minha é misturada. Meu pai era de branco, minha mãe já era, como ela dizia, escapou de branco, preto é. Então é misturado. Orgulho, né? Não tem problema nenhum com isso aí. Eu sou filho de quem? Eu sou alemão, pô? Pois é. Eu sou norueguês? Não. Eu não sou paraense, brasileiro, nortista, filho de nordestino. Nós somos misturados, é branco, preto e índio, velho. Não tem conversa, o resto é papo furado. Ok. Quem é o advogado do Lula? Vamos lá. Que a maior expressão que é defendido, ele é quem é um negro... Peraí, Kizan, deixa eu só Mas eu te respondo, molha o bico. É algum negro formado ou algum índio formado nas faculdades que ele fez? De jeito nenhum. Ao contrário, é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o comandante de todos os advogados do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aquele moço que parece até um alemão? O alemãozinho? É funcionário do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é advogado, que é doutor, que orienta todos os... Mas eu não posso discriminar. Apesar, provavelmente, eu não sei se ele foi pago formado. Com tudo isso, hein? Pois é, mas isso aí as pessoas precisam entender.
Aí o que é mais fácil? Vai o Bolsonaro. Porra, também o Bolsonaro às vezes fala algumas coisas que... Aí os caras se aproveitam, né? Aproveitam. Nada de besteira, de cocô que o presidente falar e todo mundo for de pau pra cima. A gente não pode menosprezar a roubalheira da Petrobras, pô. Quer dizer... Houve roubalheira na Petrobras, sim, que aos poucos está retomando. Só na Petrobras? Não, também, porque a Petrobras foi o petrolão, foi vergonhoso. BNDES, que ninguém claro, fala, entra o né? BNDES. Os Correios, acabaram com os Correios. Aí se arrastando, que era um exemplo nacional. Né? Então, não adianta, é impressionante. Tu vê uma besteira que o Bolsonaro falou. Que foi? Ele roubou quem? Não roubou nada. Absolutamente nada. Agora, eu acho que até é proposital que ele faz isso. Porque, de repente, todo mundo vem em defesa da... Enfim, então a gente está falando tudo isso porque as pessoas, ao longo do tempo, com a graça de Deus, eu saí disso aí, eu consegui me livrar. Claro, você vai penando, você, como disse o Fagner, que ele cantou, o cara é marginalizado, né? O Fagner, naquela entrevista do Bial, que ele disse, é amigo do Chico Buarque. Mas como ele não aceitou, mesmo como nordestino, o curioso é que quem mais ficou do lado, a cúpula da intelectualidade brasileira, não é nordestina. Que nordestina? Então tu prova que tu... É só tudo foi morar fora do país, claro, Nova York. São esses que não vão para Cuba, Venezuela. Interessante essas figuras. Nova York, Estados Unidos, né? Aí uma Europazinha, Paris, Londres. Negócio submundo aí. Países de submundo, países de primeiro mundo. Então o que aconteceu? Ensinaram as pessoas... Comprem, vocês têm direito, eu só comigo desconfiado, porque eu só compro aquilo depois que eu faço, tá entendendo? Claro, só conta, né? Aí eu vou Minha produção, quanto tempo nós temos aí, minha produção, meu diretor Yuri? Depois de feita toda a conta, de pago todos os compromissos. Não se preocupe, tá aí, estourou a conta do povo brasileiro. Me corrija. E o pior, sem emprego. Me corrija. Mas algumas mudanças já, você sabia, o Brasil, os médicos, a nova... Os médicos? Não, mas médico faliu porque era uma vergonha. É outra, né? Servia, mas o esquema que estava por trás era estranho. Okay. Então agora não, eu já vi até o diretor sindicato dos médicos aqui apoiando a ideia. O camarada vai ter um ganho de 12 mil, são 7 mil vagas que vamos ter, principalmente no Norte e Nordeste. Aqueles lugares mais distantes vai ter uma gratificação de 3 mil, podendo chegar a 6 mil. Claro. Agora, é formar médico que queira ser médico. Tu me desculpa, cara. É igual o locutor. O cara que... Não, eu só vou trabalhar na locução se eu for para Globo. Só se eu for para o Canal 7 ou para Record. Demitiram o âncora lá do jornal hoje. Aí você viu quantos milhões ele ganhava por fora? O que... O recente agora, estava 2 anos apresentando. Aí esse novo já tiraram? Já foi embora, ele pediu demissão, ele tinha lá um contrato milionário com uma instituição financeira, com um banco, que ele manipulava as informações para sair de repercussão nacional. Aí quando vai contra, não sei até onde, né? Mas esse atual apresentador, um moço que era da Globo News. Esse, meu amigo. Esse já saiu. Ele pediu demissão sexta-feira, Matoso. Só acho que eu acho que eu começo a entender porque a gente fica reclamando. Um bando de apresentadorzinho pobre. Pô. Tem que estar aí. Olha, eu vou te contar. Não é fácil, não. Mas você concorda comigo, Matoso? Me permita. Por isso que eu fico muito feliz quando você falou. Nós iniciamos esse preâmbulo. Eu já sabia, já te conheço. Né? Quando eu te provoco, muitas coisas que eu faço aqui é para te provocar de uma forma positiva, para lhe ouvir, para que você possa nos proporcionar essa experiência de vida. Para mim, um homem que tem mais de 45 anos na vida... 49 eu fiz agora em... 49 anos. Trabalhando para uma sociedade, de cabeça erguida, teve a oportunidade de ser 3 vezes deputado estadual, graças à sociedade paraense, ainda continua de... ficar à vontade com o meu sigilo telefônico. Pronto. Ainda está de cabeça erguida? Pode ficar fique aqui, eu vou te provocar e eu quero ouvir. Pode dizer, menino, garoto, você ainda tem muito que aprender, Ricardo Kizan. Mas você viu que nas últimas eleições estamos longe de ser uma sociedade politizada.
ouvimos e percebemos ódio, rancor, aquele interesse, é ladrão, mas é meu amigo, rouba, mas faz. Foi o que a gente percebeu. Então a gente está longe ainda desse processo de melhorias. Nós temos uma eleição ano que vem, já tem políticos lá no Congresso pensando em Brasília, uma candidatura ao novo candidatos a presidente. Esse Rodrigo Maia, ACM Neto, o governador de São Paulo, lá o João Dória, né? Já estamos falando em eleições. Calma, gente. Ainda não foi nem aprovada a reforma da Previdência. Então ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. E não somos uma sociedade, é doloroso, é vergonhoso, mas não somos uma sociedade politizada. Não tem interesse de politizar a sociedade. Tu podes querer uma sociedade politizada se ainda na educação um garoto estuda 2, 3, 4 anos e sai sem ler? Sem saber ler. Precisa falar mais nada. Aí como é que vai fazer a conta direito e não vai ficar devendo? Não, vai. Então cabe a gente, em cada lugar, eu sei que aqui fica complicado. Eu sábado participei de um evento onde houve lá uma missa e ação de graças e celebrando os 49 anos de profissão. E eu me referi a algumas situações. Parabéns, quando eu comecei na TV. Eu prefiro de 1 a 1. É muito simples, está aqui a conta. Olha, eu ganho 3, não posso gastar 4. 3,5 já não dá. Não tem como. Pô, não, mas é isso aqui, eu gosto tanto. O meu amigo tem, a vizinha tem, que se dane o meu amigo. Eu não sou obrigado, eu não sou teu projeto. Porque eu ando de ônibus, tu vai dizer, tu não tem vergonha, os caras vão te chamar de liso. O problema é do cara e é teu. De repente o que te chama de liso está devendo Deus e o mundo, então, aí está com o carro importado e não sabe como vai pagar. O problema é que as pessoas fazem muitas coisas dependendo da opinião dos outros. Né? Pô. Impressionante. Edson, fica aqui que eu sabia que você vinha 15 dias, 10 dias. Os 15 fica por conta da gente. A gente paga esses 5. Um dia eu vou tirar 15 dias de férias, se Deus quiser. Coloque, vamos mudar de assunto, porque a gente quer ouvir também. Futebol. Futebol, um em quinto e outro em sexto no Campeonato Brasileiro da Série C. Coloque os principais lances de Clube do Remo e Tombense. Foi a realidade, o Clube do Remo perdeu para o Tombense e o Paysandu empatou com o São José, que eu vou conversar com Edson Matoso no retorno. Matou a marcação, chegou para cima dele, fez o giro, teve liberdade, bateu a bola da rede, valou na trave. Aberto o marcador no Mangueirão, mas o torcedor que está aqui não foi quem soltou o grito de gol, porque o gol foi do Tombense. 1 para o Tombense, 0 para o Remo. Pede na frente, recebe, invadiu a área, perigoso, bateu de biquíni, Felipe! Perna esquerda na bola, primeiro pau, de primeira Vinícius, é sobra! Gol do Tombense! Amplia o placar a equipe de Minas com o zagueiro William Rocha. Cláudio Maradona parte para cima, ele tem habilidade, chama pro drible, avança, escapou no fundo, cruzamento, olha a chance, Mateuzinho! Gol do São José! Ainda. Tomás Bastos cruza na área, levanta, tentativa do Paysandu, briga pelo rebote, Diego Matos, no bate-rebate, é pênalti! É pênalti para o Paysandu! Partiu Tomás Bastos! Gol do Paysandu! Tomás Bastos cobrando pênalti. Edson, agora eu uso o jargão aí de um... Te vira nos 30. Não, eu quero mandar um abraço aqui a um primo meu que mora, remista pra caramba, saiu de Manaus, está em Macapá, me mandou como é que chama quando você... Um print do pessoal do Twitter, a turma que arrebenta fazendo no Twitter, tá por aí, é do Futebol Zoeiro. Futebol Zoeiro. O Futebol Zoeiro postou no Twitter a gravação, um vídeo que eu fiz há anos, porque o Paysandu está comemorando agora, comemorou, Libertadores? Né? Título da Copa dos Campeões. Copa dos Campeões. E aí, ele completou ontem, no domingo, dia 4 de agosto. Aí eles colocam exatamente a gravação que eu fiz. É uma gravação que eu daria um capítulo da minha história de cronismo esportivo. E daqui eu quero saudar o meu querido Jorge Paixão, cinegrafista àquela altura do SBT Esporte, hoje é da TV Liberal. E a turma do Futebol Zoeiro. É ele, tem o Maico Colares, que é outro bicolor. De vez em quando tem alguns bicolores que relembram. Eu não sei se é pra... Mas tu é Paysandu, Matoso? Olha, é uma pergunta seguinte, que...
Ali era o futebol do Pará e eu não abro mão. Fantástico. E aí, sim, Matoso, mas tu tá falando de Tombense, Volta Redonda e Atlético, sim. Me desculpa. 70 jogadores contratados para ficar se arrastando atrás. O Tombense, aquele Ibson, eu vi uma entrevista lá no Bom Dia Pará, apresentado lá no Parte do Esporte pelo Carlos Ferreira. Ele chegou e disse assim, entrevistou Augusto Recife e o Ibson. São jogadores rodados, experientes e acostumados com plateia, com estádio cheio. Aí eu ouço colegas da imprensa e alguns... O Paysandu faz uma boa campanha fora de casa, mas em casa não. Por quê? Os nossos assalpões já não servem para nós? Exato. Como serviram outrora? Como esse da Copa dos Campeões? Mas você já falou isso aqui, por quê? Porque não são jogadores daqui. Não eram jogadores que frequentavam, não frequentam a nossa sociedade. Tem alguns meninos, alguns até que jogam. Olha, por exemplo, o Remo trouxe agora o Neto Baiano, ficava torcendo, porque assim que veio o Van Dijk, Rob Gol e outros jogadores que chegaram nessa faixa etária e brilharam. Pô, mas o cara chega faltando 4 jogos, o cara não é santo para fazer milagre. Estava parado com alguma dificuldade, enfim. Então, olha, eu não sei, é muito difícil comentar o atual futebol. Quando eu vejo Remo e Paysandu com tantos e dezenas de contratações, né, de reforços, fica difícil. Faltam 3 jogos. 3 jogos. Tá? E o último jogo para se fechar com chave de ouro é o clássico Remo e Paysandu. Eu te digo uma coisa, eu vou te falar uma coisa, eu abomino a violência. Abomino, nem pensar em violência. Te conheço. Mas eu acredito. Claro, pô, eu não brigo, eu não ando armado. Você já viu mesmo essa história de usar arma? Eu não vou usar arma. Não me interessa usar, não estou preparado, não estou capaz. Para mim, quem tem que usar arma é a polícia. Eu não sou polícia. Se eu estiver preparado, eu uso. Tudo bem. Ok, eu não vou entrar no mérito da. Mas é o seguinte: é duro ter que ver. Uso para me defender. Eu acho o seguinte, só concluir o raciocínio. As torcidas de Remo e Paysandu. Acho que era bom fazer uma visita no Bainão e na Curuzupo. Mas uma visita, olha lá, porra, tá vendo? Esses caras que entraram em campo não tem 100 torcedores por jogo. O Remo bota 20 mil, pô. 20 mil no estádio de futebol e perde aguenta o tombo, quer dizer, pro Tombense. O Paysandu não ganha dentro de casa. Eu tenho que ouvir isso, colega da imprensa. Eu tenho que aturar isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Tem valores, tem bons jogadores. Dia 5 de agosto se fecha essa primeira fase da Aí tá, quem ganhar o repai fica tudo salvo. Não fica salvo. Não, é assim. Aqui pra nós. Nós dependemos muito de... Vamos lá, eu torço por um desses dois. Você sabe para quem eu torço e eu sei para quem você torce também. Não, você tem se for Remo e Paysandu, você tem um que vai lhe chamar mais atenção. Tá? Principalmente se você não estiver trabalhando. Agora o seguinte, pergunta como torcedor, vale a pena esse time vai para a Série B? Para quê? Para voltar para a Série C? Não. Fica igual ioiô, sobe, desce. Não, aí os gastos serão outros. Já não são, a maioria desses jogadores não vem. Que é isso? Serão outros jogadores, serão outros executivos, serão outros... Já faço igual o torcedor aqui apaixonado, quer que o time dele continue na Série C. É melhor continuar mesmo com essa realidade. Continua na Série C. Vai para a Série B para quê? Não, mas esse raciocínio também é bom ir para a Série B. Chegar na Série B, a história é outra. Mais recurso. Pois o problema é o seguinte, como é que eu vou tratar desse recurso? E vai para onde esses recursos? Edson, muito obrigado. Estava com saudade de você, dou esse testemunho, pela nossa amizade. Nós temos uma admiração profunda pelo seu trabalho, pelo que você representa, pelo que você representou, representa e continuará representando para a nossa sociedade, dentro do seu segmento, dentro da sua profissão. A gente espera no futuro bem próximo também te ver colocando em prática uma outra, eu vou usar assim, uma outra paixão que você tem, usar de instrumentos que existem no nosso país para poder oportunizar o trabalho, o emprego, a geração de renda, né? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe, de repente, no futuro bem próximo, a gente possa estar propagando isso aqui, até que hoje não é permitido ainda, né? Então, muito obrigado. Não sabe o que está falando? Não. 2020? O que é que tem? Candidatura? Tu acha que eu sou doido? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho equipe para montar um esquema. Tu acha que o Bolsonaro entrou assim de ganhar? Você tem um povo. Porra. Povo é muito importante, mas se não tiver aparelhos para informar o povo, então, não chega, cara. Então melhor, vamos entregar tudo isso aí para quem tem dinheiro. Claro, vamos entregar isso aí, vamos virar as costas e vamos pro buraco. Eu prefiro continuar acreditando numa oportunidade. Vai tu, candidato, porra. Por que tu quer me meter? Vai você, porra. Um abraço.
Obrigado. Eu encerro Gazeta do Povo convidando vocês amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, nesse compromisso que a gente tem. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo respeito. Um abraço Edson. Te vira na bola. No dos outros é refresco. Bota essa porra no ar.